nunca ouviu falar do tal ditado "cabeça vazia, oficina do diabo"? Existem estudos comprovados de que não exatamente isso ocorre. Segundo o Instituto de Psiquiatria do Paraná, o cérebro ele é um órgão que está 100% do tempo trabalhando. Então, mesmo quando a gente está descansando, o cérebro ele está em atividade. Inclusive, mesmo nos pequenos movimentos, nos momentos em que estamos sempre relaxando, o nosso cérebro está em atividade, até mesmo quando dormimos. Ele continua recebendo informações e tomando decisões por si próprio. É inevitável a gente chegar em um momento em que nosso cérebro vai pensar em alguma coisa que não será aproveitável, que não será aproveitado para nada. Embora nos momentos de descanso o cérebro ainda assim permaneça em atividade, é um momento em que tem um menor nível de necessidade cerebral, ou seja, você tem um certo descanso, entenda? Então, é o momento em que o cérebro consegue repor suas energias para depois poder gastá-las novamente. O cérebro, ele deixa de prestar atenção em atividades que geralmente prestam enquanto estamos acordados, para prestar atenção em outros fatores do nosso corpo enquanto nós estamos descansando. Então, sim, ele permanece em atividade e o descanso é sim importante. Então, o ócio não é algo que você deveria se envergonhar. Na verdade, é algo que é uma extrema necessidade do ser humano. Essa grande necessidade do capitalismo de tipo, ai, trabalha enquanto eles dormem. Então, assim, eh, não é produtivo e tampouco é algo inteligente de se dizer, sabe? É algo que, tipo, não tem nenhum embasamento de fato na produção. Então, nós temos o nosso querido sociólogo italiano, o Domenico De Masi inventou esse tal conceito chamado o ócio criativo. Esse conceito, na verdade, ele mostra a capacidade do cérebro de ser produtivo em momentos do ócio, ou seja, em momentos de descanso. E o grande problema é que na sociedade capitalista em que vivemos, o ócio é visto como uma preguiça, como gente que não quer nada com a vida, mas na verdade isso não é o que realmente acontece. Na verdade, o descanso é extremamente importante. Na Itália, nós temos esse outro ditado que vai completamente em contrapartida, que é a doçura de não fazer nada. Ou seja, é um conceito completamente diferente, não é mesmo? Então, assim, eu acho que isso é inclusive um tema muito importante, justamente desse livro que eu li. Englobou, na verdade, várias questões do mundo atual, da nossa sociedade, inclusive, que é aquele negócio de, tipo, sempre constantemente necessitando estar em produção, senão você não vai conseguir, competir no mercado, ou você não vai conseguir ser uma pessoa eh, que vai, sei lá, ganhar na vida, sabe. Enfim, eh, primeiramente, qual é o livro que eu vou dizer para você que toca nesse assunto tão profundo da sociedade? É o Canção de Ninar, tá. Canção de Ninar, começa com uma situação chocante já. A babá assassina as 2 crianças da família que ela trabalha. Como chegou até este momento, não é mesmo? E é isso que a gente vai entender conforme a narrativa vai se desenrolando. Primeiro nós vamos conhecer o casal Miriam e Paul. Paul trabalha com alguma coisa de produção musical, não estou lembrando agora o que exatamente é. E, a Miriam, ela acabou de se formar em direito, e assim que ela se formou, ela ficou grávida. Então, ela não exatamente, trabalhou muito no ramo. Na verdade, a princípio, ela nem se importa. Só que com o tempo, ela começou a reparar uma necessidade dentro dela de voltar a trabalhar. Ela estava se sentindo inútil
e ela estava se vendo completamente infeliz como mãe. E o problema é que ela só reparou isso depois que ela resolveu ter o segundo filho dela. Então, assim, ela resolveu ter filho, pelo motivo errado, sabe, porque a princípio ela estava gostando dessa vida dela materna, só que ela queria ter mais um filho só para não ter que voltar ao trabalho. Só que, infelizmente, ela viu que ter filhos, na verdade, é uma grande responsabilidade, que não é tão fácil assim. E o marido dela também. É um grande faz nada, ele é irrelevante, tão irrelevante que ele não é importante, assim, na vida dos filhos apenas financeiramente. Então, Miriam quer voltar a trabalhar. A princípio, o Paul, ele é contra isso, mas ela insistiu, insistiu, até porque ela estava completamente infeliz. No final das contas, eles acabam concordando em contratar uma babá para as crianças. Então, Miriam, ela, por incrível que pareça, ela não é de fato francesa, ela é imigrante, na verdade. Mostra também, de certa forma, esse aspecto racial dentro da França, e eu achei isso muito interessante. Se eu não me engano, eu acho que ela é árabe, mas se não for também, aí eu coloco em algum lugar aqui me corrigindo. Aí ela contrata uma babá que já é mais velha e ela é aparentemente, assim, a babá perfeita, sabe. Ela sabe lidar com as crianças muito bem, ela é super solícita, ela faz coisas que ela não deveria e a princípio o casal fica: "Tá um pouco demais, ela não deveria fazer isso, não é justo com ela". Só que é tão cômodo para eles, eles têm tantos motivos para ignorar as necessidades do trabalhador como empregadores, que aí ela fica tipo: "É". Ah, deixa, ela é quase da família, sabe. É tipo aquele negócio, ela é praticamente da família, mas ela definitivamente não é da família. Então assim, a gente logo percebe que ela, a Luísa, a babá, se doa muito. Ela tem essa personalidade de, necessidade que os outros precisar dela. A gente começa a perceber que, por parte da Luiz, existe um certo prazer em ver os outros sofrerem. Tipo, é uma coisa meio que psicológica. Ela gosta de ver os outros sofrerem, porque assim eles vão precisar dela. Só que ela própria sofre muito. Ela tá constantemente dependente do casal, emocionalmente, financeiramente. Então, assim, a gente sabe só um pouquinho sobre o contexto familiar da Louise e não sabe-se muito. O pouco que sabe é um passado bem agressivo. Ela teve uma filha que não cumpriu com as expectativas dela de mãe sobre ela. Então, assim, é bem complicado. Mas, enfim, Miriam finalmente consegue um emprego na área dela, graças a um amigo dela da faculdade. Então, ela começa a trabalhar e aí ela começa a se sujeitar a coisas que ela é completamente contra. Por exemplo, tem o caso em que ela pega e defende, que é claramente um caso, xenofóbico e racista. Só que obviamente é muito confortável para ela, pegar tudo e jogar para baixo do tapete e colocar para trás da consciência dela. No final das contas, ela tudo que se importa é que no final tem tudo de mão beijada, no final quando ela chega em casa do trabalho, pela Louise. E chega um momento em que a Louise fica tão tarde no trabalho, sem receber hora extra, vale dizer, que ela acaba dormindo no sofá da casa e o casal fica tipo: "Ah, deixa ela ir, coitadinha", e nunca pagaram hora extra pra ela. Então, assim, é um casal que não deveria ter filhos, mas tem, não estão dispostos a tomar a responsabilidade de ter filhos, só que eles ficam terceirizando essa responsabilidade para a babá. Então, assim, a Louise, ela acaba aceitando essa condição por ter essa personalidade serviçal, completamente dependente e subservial também. Só nisso que eu acabei de contar pra vocês, a gente consegue perceber, a questão de maternidade
no mundo capitalista, sobre dever materno, sobre vocação materna que nem todas as mulheres têm. Já está na hora de pararmos de exigir isso de completamente todas as mulheres. E também abuso de poder em relação do convívio entre empregador e empregado, gente. Isso para mim foi o que mais me chocou, tá, da relação, porque não é que seja uma coisa: "Meu Deus, isso existe". Não, foi na verdade é uma coisa que é comum, muito comum e é normalizado. E assim, isso não é humano, tanto que chega a consequências desumanas, né, que logo a gente vê no início do livro. Tem também esse negócio de, ai, mostrar antes de ser, e tem aquele negócio de, tipo, ter que mostrar para os outros e até para si mesmo de vez em quando, o quão produtiva nós somos, o quão exausto a gente está. E, por exemplo, existe, um negócio que a Miriam faz, que é ficar fazendo listas de obrigações, porque ela se sente muito importante, ela se sente bem consigo mesma tendo listas de afazeres o tempo todo, sabe? Só que aí quando você pega a lista, você vê a bodega da lista e tem coisas do tipo: contar a história de Niná sobre blá 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 para meu filho. Então, tipo, vou pegar aqui a lista para vocês verem. Número um, farmácia. 2, contar para Mila a história de Nils, que é um mito grego, se eu não me engano. 3, reserva para a Grécia. 4, ligar para M. 5, reler todas as minhas notas. 6, voltar a olhar aquela vitrine. Comprar vestido? 7, reler Maupassant. 8, fazer uma surpresa para ele? Então, tipo assim, não são obrigações. Não são obrigações. É tão clara essa questão de real obrigação e terceirização de suas reais obrigações para outros, para você ter uma vida, que assim, por quê, sabe? Faz a gente questionar várias questões da nossa vida e pensar por que que a gente faz o que faz? Por que que eu trabalho até, sei lá, meia-noite pra não ganhar hora extra, sabe? Isso eu conheço muita gente, eu mesma já trabalhei nesse tipo de estilo, sabe? Até a nossa discussão recente da nossa não tão querida escala 6 por um, que todo mundo deveria ser contra, só quem não é contra é o pessoal que é empregador. Então, assim, é bem complicado isso, sabe? Tem que ver o que que é o real sentido da vida. O que que é realmente produtividade. Porque tem muitas questões no mercado de trabalho, lembro na época da pandemia e depois que. Não na época exatamente da pandemia, mas na época que estava começando a acabar a pandemia e tal. E aí eu lembro que todo mundo trabalhava de home office, e aí do nada todo mundo começou. Mais produtivo todo mundo vir para cá. Produtivo? Não para a pessoa que pega o ônibus 2 horas para ir, 2 horas para voltar de casa para o trabalho, do trabalho de casa. Sendo que, tipo assim, isso na produção. Eu poderia estar produzindo nesse horário em casa, né? Enfim. Ai, essa é a grande questão que engloba esse livro. Eu fiquei bem pensativa, eu gostei muito mesmo. E tem sim seus lados mais negativos que assim, dá para relevar, sabe? Eu acredito que seja, de certa forma, um estilo, talvez, de escrita. Sei lá, tem coisas muito confusas. Por exemplo, é, o primeiro deles é a nacionalidade da Miriam, tanto que eu falei que eu não tenho certeza se ela realmente é árabe ou não. Mas eu nem sabia que ela não era francesa até um certo ponto da história. Até o momento dela, inclusive, na verdade, ir até o, a loja de babás, né, pra procurar uma babá. E aí ela entra e aí a pessoa da recepção acha que ela quer colocar o currículo para ser babá, só que na verdade ela queria os serviços deles. É, só por causa do tom de pele dela, aparentemente. Eh, achei isso confuso, mas obviamente
Eu conversando com uma amiga minha, eu descobri que Miriam, na verdade, não é um nome tão comum assim na França. Então, se você já tivesse contexto, bom pra você, você repara, mas eu não tive esse contexto, então pra mim eu fiquei, tá bom. Sobre a viagem que eles fazem no meio do livro, eu demorei pra entender que era na Grécia, tá? Tipo, você pega se você não tiver o repertório, é isso que eu tô querendo dizer, se você não tiver o repertório de alguns detalhes que ela joga na narrativa, ela não vai dizer, tipo, de forma estampada e com clareza, "Olha, ela tá na Grécia. Olha, ela não é francesa", entende? Outro ponto que eu anotei aqui, sobre essa transição de passado e presente, não achei muito claro, e também tem alguns personagens que são introduzidos que aparecem do nada. Então, assim, o que que a gente pode entender desse livro? É que, na verdade, a grande cultura em que vivemos, assim, da posse, do sempre obter, eu tenho, eu sou, eu quero, e é sempre ligada ao âmbito do dinheiro e do trabalho. O excesso de trabalho em uma sociedade é tangível ao ponto de algumas culturas ter um nome específico para as pessoas irem a óbito por excesso de trabalho. Então, cara, maravilhoso, tá? Eh, eu indico esse livro, não é um livro longo, sabe? Se eu não me engano, deve ter no máximo 200 páginas. E eu acho que nem isso tem, pra falar a verdade, deve ter 150 por aí. Eh, indico, super, pra vocês lerem. Quem gosta de thriller, super indico, óbvio. Mas também pessoas que só gostam de pensar sobre, toda a questão antropológica e cultural, socioeconômica também vai gostar muito dessa história. É isso tudo que engloba a história Canção de Ninar, da autora Leila Slimani. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eh, muito obrigada. E é isso. Se inscrevam no meu canal, galera, por favor. Eh, me sigam no Instagram, todo aquele esqueminha e tal. Dê um like no vídeo, tá? E é isso.